Olá, começamos mais uma conversa aqui dentro desse Sucesso em Movimento, onde a gente apresenta aí profissionais renomados dentro de cada área. E hoje estou aqui com a Daniela Maximiliano. Ela é mentora de alta performance, autora best-seller e criadora do método Épica, que é uma jornada de desenvolvimento pessoal que une equilíbrio, produtividade consciente, inteligência emocional, conexão e autocuidado. Ela é advogada por formação e executiva. Transformou a sua trajetória após vivenciar 2 episódios de burnout, assumindo hoje o propósito de ajudar mulheres a alcançarem grandes resultados sem perderem sua essência. É mãe de trigêmeos, psicóloga em formação e palestrante. Ela inspira com uma abordagem prática, sensível e transformadora sobre propósito, produtividade e saúde mental. Bem-vinda, Dani. Tudo bem, Anderson? Boa tarde a todos. Me responde, dentro de toda essa apresentação, quem é a Dani Maximiliano? Não só a profissional, mas a pessoa. E fala um pouquinho de você. Claro, quando a gente traz toda essa apresentação assim, acaba que perde um pouco de quem a gente realmente é, né? A gente não é só títulos e o que a gente produz. A gente tem que descobrir quem a gente realmente é. Então, quando eu trago o meu método, por exemplo, eu sempre falo disso, da gente ter esse autoconhecimento, antes de mais nada, para a gente descobrir os nossos caminhos. E eu acho que minha trajetória foi muito em função disso, assim, eu queria encontrar algo que fizesse sentido para minha vida. E toda a minha vida profissional, pessoal, eu sempre fui em busca disso. E finalmente hoje eu sinto que eu encontrei esse caminho, realmente fazendo algo que faz diferença, fazendo diferença na vida das pessoas, trazendo, obviamente, a bagagem, né, do que eu vivi até aqui. E eu sempre tento equilibrar o melhor possível o pessoal e o profissional, que é um outro ponto que eu trago muito, porque foi primordial na minha vida, assim, nunca quis abrir mão da minha família, dos meus filhos, né, você falou aí que eu tenho trigêmeos e tal, então quis acompanhar, quis ser mãe mesmo deles, no dia a dia e participar, e ao mesmo tempo não quis abrir mão da minha vida profissional. Isso é perfeitamente possível, às vezes tem algumas pessoas que acham que não dá pra você fazer uma coisa ou outra, mas sim, é possível, e a gente tem que estar realizado nos mais diferentes esferas da nossa vida, né, porque eu sou uma só, mas eu sou a Dani eu mesma, sou a mãe, sou filha, sou esposa, sou amiga, sou profissional, e como é que você junta tudo isso nessa pessoa? Verdade. E eu imagino, né, no máximo imaginar, que mãe de trigêmeos deve ser uma loucura total, né? Então, talvez essa seja um dos pontos que fez você tomar esse olhar diferente para o desenvolvimento humano. O que mais, além disso, te levou a seguir esse caminho? Não, você tá certo, assim, o que aconteceu na minha trajetória profissional que me trouxe nesse caminho, foi quando eu assumi uma equipe em liderança, que me encantou a liderança, desenvolver essas pessoas, ter um cuidado tanto no grupo, né, para trazer essa união, quanto individualmente para desenvolver cada um deles. E aí o fato de eu ser mãe de trigêmeos também me ajudou, porque de certa forma é uma gestão em casa, né, uma gestão Sim. desse pequeno grupo. E depois eu tive um grupo grande, em empresa, né, numa multinacional, que eu assumi, que era um desafio que eu queria muito assumir. E acabou que eu percebi que eu trazia tanto aprendizados dessa gestão profissional, quanto dessa gestão pessoal, de um lado para o outro, que agregava dos 2 lados, mas o que me fez virar essa chave foi depois dessa maternidade, essa liderança, né, essa liderança que eu digo hoje que a gente tem que olhar muito para uma liderança humanizada. Nessa multinacional eu fui inclusive eleita embaixadora de liderança gentil, que foi algo que realmente eu entrei de cabeça, assim, eu me encantei, e dali por diante eu fui vendo que a minha trajetória tinha que ir além, que eu estava começando a chegar mais próximo do que era o meu propósito mesmo. Legal. Engraçado que, assim, a gente sempre recebe microtarefas na vida que nos espelham e nos preparam para grandes desafios. Eu imagino que isso tenha acontecido com você. Mas me diga uma coisa, qual foi o momento em que você percebe que precisava mudar de vida, né, e que poderia ajudar outras pessoas
a fazer o mesmo? Depois que eu passei por essa experiência, enfim, enquanto eu ainda passava por essa experiência, eu vivi, o burnout, né. Eu tive 2 episódios, o segundo eu ainda fiquei afastada por mais tempo, e eu sempre dizia que eu ia mudar, que eu ia um dia empreender, que um dia eu ia fazer mais, que eu ia fazer diferente. Eu já estava sendo líder, mentora dentro da companhia e tudo, mas eu queria alcançar mais pessoas. E quando eu voltei do burnout, da segunda licença de burnout, eu fui demitida no mesmo dia. Então acabou que esse episódio de superação me fez perceber que das duas uma, eu ficava ali e sofria com isso, pensava como é que eu ia reaver a vida, ou se de repente isso não era uma grande oportunidade de eu realmente dar esse passo, dar essa virada. E hoje eu agradeço pelo que aconteceu, porque se não fosse isso, eu com certeza não teria tomado essa decisão naquele momento, né. Uhum. Então eu antecipei um plano para o momento que a vida me levou, né, me levou para aquele momento e eu resolvi, tirar o melhor disso. E hoje eu tô aqui por conta disso, então eu agradeço. A gente às vezes tem alguns obstáculos, alguns tropeços e a gente acha que pode ser o pior, mas não, a gente consegue tirar o melhor disso e essa superação pode ser um dos melhores aprendizados que a gente já viveu. É assim que eu vejo isso acontecido aí da minha vida. Verdade, verdade. Engraçado que no empreendedorismo, né, de uma maneira geral, a gente percebe que existem esses pontos de inflexão, que são períodos e são situações e são ações que acabam fazendo com que a pessoa passe a empreender por conta deles, né? E isso, inclusive, é um dos maiores pode ser um dos maiores motivadores, mas na verdade também pode ser um dos maiores problemas, porque também empreender sem ter um conhecimento inicial, isso também pode gerar uma trava. Mas uma das coisas que eu percebi é que você fala abertamente, né, sobre esse período, né, desse burnout, essa coisa que você, e eu imagino que seja bem íntima e sua. Mas me diz uma coisa, como que essas experiências, elas transformaram a forma como você trabalha hoje? Não, isso certamente mudou muito a partir dessas experiências que eu vivi. Eu comecei a entender que também a gente tem que ter uma autorresponsabilidade, né, que não adiantava eu dizer que a culpa era do chefe, da liderança, da empresa. Não, a gente tem que entender que a gente tem que estabelecer os nossos próprios limites. Que de repente, por mais que eu estivesse fazendo um trabalho que eu gostava, não estava fazendo algo que eu não gostava, eu estava feliz com o que eu fazia, mas eu não deveria ter, não colocado os limites necessários do ponto de vista de saúde, né, para que eu trouxesse esse equilíbrio. Então, se eu sempre busquei estar próximo dos meus filhos e ao mesmo tempo estar próximo lá da minha equipe, eu tinha que olhar para mim também para eu estar o melhor possível para tudo isso, né. Eu até no livro falo, né, que você tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro em você. Então talvez eu não tenha olhado para isso e hoje, para mim é um ponto chave, assim, que eu levo também para os meus mentorados sempre. E e por isso acho que eu mudei tanto a forma de trabalhar e tento levar isso para as pessoas com quem, eu trago para fazer essa jornada, esse processo comigo, ou até quem possa simplesmente ler o livro, esteja mais distante, mas que eu vou tentar ajudar nesse sentido, já que eu demorei um pouco a perceber, já que eu passei por tudo isso e, de certa forma, foi o que me fez mudar, mas não todo mundo precisa passar por isso. Mas quem passou pode se identificar, pode entender que tem uma luz no fim do túnel aí. O fato de empreender, como você falou também, assim, eu tento ajudar pessoas que possam planejar um pouco melhor essa passagem, que no meu caso eu não pude fazer dessa forma e é claro que eu tive percalços aí por conta disso, né, não foi algo estruturado desde o princípio, então eu tive que ir estruturando e correndo atrás enquanto eu fazia, mas dá para fazer com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de planejamento, Sim. né, com transição estruturada, e tento trazer isso para as pessoas que me procuram com uma transição de carreira, acontece muito, assim como eu fiz, mas eu hoje, tendo vivido dessa forma, eu consigo trazer para as pessoas de uma forma estruturada, planejada. Certo. Outra coisa, você é mãe de trigêmeos e fala isso com muito orgulho. Que lições que a maternidade, você leva, assim, para a vida profissional e também para sua mentoria? Então, eu gosto muito, assim, do fato de eu ter os 3, né, eu acho que eu aprendi muito. A mulher, de certa forma, ela muda muito quando ela vira mãe, né, acho que a maternidade transforma muito.
mas o fato de ter tido 3 me trouxe um lado um pouco mais prático, né, apesar de ter sido a primeira vez que eu tive filho, a mulher quando tem o primeiro filho ainda tem cuidados adicionais, ainda tem um tempo maior e eu não pude ter tudo isso. Então, eu aprendi uma praticidade, eu aprendi a colocar a união, assim, em primeiro lugar e a união, assim, como eu levo pra equipe, eu trago para os meus filhos, eu digo que eles têm um ao outro e tem que se respeitar e se ajudar e isso é fundamental. E na equipe é a mesma coisa. A equipe tem que ter um ao outro, tem que ter, né, essa unicidade. Eu falava com a minha equipe que ninguém solta a mão de ninguém, né, então tá sempre você porque ali a gente tem um objetivo único. Na família ou na equipe, no trabalho, tem esse mesmo objetivo. Então eu trago isso, tanto para os profissionais quanto na maternidade, porque existem os valores que a gente tem são os mesmos, né. Aham. Eu não tenho valores distintos na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Os meus valores são os meus valores. Então quando eu trago a união, quando eu trago a justiça, né, para mim um senso de justiça é muito forte. Não gosto de nada que tenha injustiça em relação às pessoas, então sempre tive cuidado com relação à equipe, quando eu tomava alguma decisão, quando eu tinha que ouvi-los. E da mesma forma com os meus filhos eu faço o mesmo. Então eu quero ouvir o que aconteceu, eu quero ser o mais justa possível. Claro, errar a gente vai errar, né, de um lado ou de outro, mas a gente tem que aprender com esses erros sempre e tentar ser o mais justo possível, ter sempre respeito, sempre entender que o olhar do outro, o lado do outro pode e provavelmente será completamente diferente do seu, né. Ah, sim. Você vai aprendendo com esses pontos de vista e isso acontece comigo, com eles e com o trabalho também. Não, e a questão é que você viveu um burnout num período onde você também cuidava de família e tudo mais com trigêmeos. Sim. O que que você me diz hoje, ou diria hoje para as pessoas, que se sente perdido, sobrecarregado e até pensando em desistir? Sim. Bom, depende muito do contexto da pessoa, assim, eu agradeço porque eu tive muito apoio da minha família, né, e muitas vezes esse é um ponto, eu converso com algumas pessoas que me procuram com relação a isso, e nem sempre você tem um apoio, né, internamente, enfim, das suas pessoas mais próximas, é um tema que ainda é muito tabu, então as pessoas, muitas vezes, não por mal, mas não entendem, o que é você vivenciar uma situação como essa. Então, assim, seja aonde você encontrar esse apoio, dentro de casa, numa amizade, enfim, com alguma pessoa próxima sua, nunca deixar isso com você, sempre dividir isso com alguém, porque você precisa desse apoio. A gente pode achar que não, eu preciso ficar sozinho, eu preciso de um tempo, mas não, você precisa dividir isso, você precisa, antes de mais nada, saber que você precisa de ajuda e aceitar isso numa boa, porque não tem problema, tem momentos que a gente precisa de ajuda e a gente tem que reconhecer isso. E tem uma vulnerabilidade aí, mas tem uma força muito grande quando você reconhece que você precisa. Então ter um suporte de alguém próximo seu é muito importante, né. E é claro, ajuda profissional, dependendo da situação da pessoa, você tem que buscar uma ajuda profissional. Eu busquei quando eu entendi que aquilo era importante, era necessário para mim naquele momento, mas foi fundamental ter ajuda próxima, assim, o apoio, né, de pessoas próximas, aceitar que precisa de ajuda, pedir essa ajuda e realmente, eh, buscar aquilo que vai fazer diferença, assim, não viver só num apoio profissional de remédios, nada disso, entender que uma vida saudável do ponto de vista de alimentação, de exercício físico, que parece uma bobeira que a gente fala, mas que é, assim, fundamental num processo como esse. Realmente o melhor remédio é você ter, esse cuidado aí com a saúde, né, com o exercício, tudo. Então isso é fundamental. Verdade. Vamos falar um pouquinho do seu livro. Você lançou um livro recentemente, Você Pode Tudo. E eu acredito que dentro dessa história que você contou aí pra gente agora, influenciou bastante, né, nessa autoria. E se tornou best-seller logo no lançamento. Como é que nasceu essa ideia de você escrever esse livro? Olha, às vezes a gente ouve alguma coisa na nossa vida de alguém e a gente não percebe o real significado daquilo logo de início. A gente precisa estar no momento que a gente ouça da melhor forma. Eu ouvi esse Você Pode Tudo de uma mentora minha, tive uma grande oportunidade na empresa que eu trabalhei de participar de uma mentoria com uma executiva de uma outra empresa, né, era um processo intercom,
e eu tive essa oportunidade, por isso hoje eu acho que eu devo tanto e gosto de retribuir isso. Hoje eu tenho os meus mentores, mas também tenho os meus mentorados, acho que a gente tem que estar em constante desenvolvimento nisso. Mas naquele momento eu tive essa mentora e ela um dia disse isso pra mim: Dani, você pode tudo, você é mãe de trigêmeos, você é executiva aqui nessa companhia, nessa multinacional, tipo, você pode o que você quiser. E eu acho que não ficou tão claro pra mim, porque quando você olha pra sua própria vida, você acha aquilo tudo muito comum. Então, assim, até onde eu cheguei, o que eu tinha alcançado profissionalmente, o fato de eu ter 3 filhos e tal. Isso pra mim é tudo normal, assim, a pessoa que olha de fora ela pode achar diferente, né, sei lá, você tem trigêmeos, por exemplo, mas pra mim é a minha realidade, é 12 anos, então eu tenho 12 anos, é comum. E quando ela falou isso, talvez eu não tenha internalizado bem, o quanto representavam aquelas palavras. Até que mais à frente, depois de ter vivido tudo isso que a gente conversou aqui, eh, alguém falou de escrever, e eu sempre quis escrever um livro, também não planejei que fosse nesse momento, mas surgiu uma pessoa que falou: você tem que colocar no livro qual o tema do seu livro, né. O tema do seu livro é a sua dor, alguma coisa que você viveu e que foi a sua dor. E ali, o que que você fez, qual foi qual foram os passos que você precisou passar para superar aquilo. E aí surgiu esse "você pode tudo" na minha cabeça, assim, ficou martelando aquela frase, aquilo voltou e eu falei: "Caramba, como é que eu alcancei tudo que eu alcancei, que eu busquei esses resultados, esse crescimento profissional, como é que eu cheguei nisso tudo, né?" Foi com essa frase do "você pode tudo" que e como é que eu alcancei cada coisa. Por isso que eu trago passos no livro, né, eu tento trazer de uma forma prática mesmo. Eu falo, em termos mais teóricos, depois eu trago uma vivência minha, casos reais, né, que aconteceram tanto na minha vida pessoal quanto profissional, dependendo da temática ali do capítulo, e trago exercícios práticos para a pessoa também, para que quem não é o meu mentorado, por exemplo, que eu não vou acompanhar nessa jornada, que ela possa pegar o livro e viver também, essa jornada de uma forma orientada, né. Uhum. O livro surgiu dessa sugestão de traz o que você viveu e traz os passos que você precisou passar para chegar lá, para alcançar. E muita gente, eu vejo que chega para mim e diz assim: não tenho sucesso, eu não alcancei o que eu queria, não tá dando certo, não tô conseguindo crescer na carreira, não tô conseguindo conciliar, né, a vida pessoal, profissional". E às vezes a gente percebe que a primeira pergunta a pessoa ainda não tem a resposta, que é: "O que que você realmente quer?". Então a gente tem que começar realmente do começo. O que que você quer? Você tem clareza desse seu desejo, dessa sua vontade, dessa sua meta? O que que você realmente está buscando? E aí a gente passa por um processo de autoconhecimento, de mapeamento das áreas da sua vida e tudo mais, que é o processo que eu faço na mentoria, para aí então, tendo clareza do que você gostaria de fazer, a gente possa traçar um plano, mais uma estratégia, né, trazer um planejamento, prioridades para que a pessoa chegue lá, assim como eu acabei fazendo, mesmo que não tenha sido, pensado, estruturado assim, mas hoje olhando para trás eu trouxe esse aprendizado para dividir com outras pessoas. Legal. E tem alguma história ou mensagem, assim, no livro que costuma emocionar ou então marcar, né, a pessoa que leu o livro? E o que que as pessoas podem esperar dele? Eu acredito que o que as pessoas podem esperar é justamente, eh, saber que elas podem sim alcançar, que elas podem sim tudo, né. Se eu pude, com essa história que a gente está conversando aqui, tendo trigêmeos, tendo trabalhado em grandes empresas, ter alcançado sucesso profissional, mesmo tendo vivido esses 2 burnouts e tudo, assim, eu consegui, você pode conseguir, qualquer um pode conseguir, todo mundo pode, né. E se alguém precisa, ter um apoio, ter uma orientação, assim como eu precisei também, tive mentores e tenho até hoje, as pessoas também podem ter ou podem seguir no livro e pode tudo, desde que siga um processo, entenda que existe um processo, confie no processo. Isso foi uma dificuldade que eu já vivi, né, de confiar no processo. Às vezes a gente não acredita, a gente quer a resposta mais rápida, a gente quer que aconteça antes do que a gente está preparado para acontecer. Vai acontecer na hora que você estiver preparado para acontecer. Simples assim, né. E assim, a mensagem que eu não quero que ninguém esqueça é a história da máscara de oxigênio, porque você não vai conseguir nada antes de você colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, ou seja, você cuidar de você primeiro, você tá forte, você tá inteiro,
para você poder estar para o outro, para você estar para o seu trabalho, para você estar para sua família, né? Antes você tem que estar com você, para você. E aí você vai conseguir fazer todo o resto. Verdade, verdade. Vamos falar um pouquinho do seu método Épica. Você criou, né, esse método para ajudar profissionais a atingirem metas, mas sem abrir mão da saúde mental. Isso eu acho que é o ponto essencial, principalmente na jornada que a gente tem hoje, no dia a dia que a gente tem hoje, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e a internet também potencializando muitas dessas coisas. Você pode explicar brevemente o que significa cada letra dessa? Sim, eu acabei querendo, para conseguir alcançar mais pessoas, né, pra conseguir ajudar mais pessoas, eu achei que eu tinha que transpor, assim, o que eu vivi numa metodologia, né, que ficasse claro como a pessoa pode alcançar isso. E acho que o método é fundamental. Então, eu construí esse método a partir da minha própria história de sucesso e tô colocando isso na vida de outras pessoas que também estão alcançando aí, através da mentoria, esse mesmo resultado. Então, o Épica, cada letra tem sim, como você falou, o seu significado, então tem E de equilíbrio, então, que eu tanto falo de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, como é que você deve buscar isso, mas existem alguns segredos aí que não é bem esse equilíbrio, mas essa é sempre a busca que a gente vai estar. Depois, o P de produtividade consciente, porque sim, a gente quer alcançar um sucesso profissional, a gente quer ser um profissional de alta performance, mas essa produtividade, ela não é uma produtividade sem limites, né? Tem que ser uma produtividade consciente, sem excessos, né? Você vai ter resultados sim, mas sem ter esse excesso. Você precisa estabelecer os limites, como eu coloquei. O I de inteligência emocional. Inteligência emocional é um tema central, assim, não é à toa que ele está no centro da palavra. Realmente é um tema central, isso atinge todas as pessoas, elas precisando mais ou menos, a gente precisa abordar o tema. Algumas pessoas têm um pouco mais de resistência, mas o que eu digo é, ainda que você esteja aqui me procurando para a gente buscar alta performance, você é um ser só, a gente é um ser único. Então eu não posso separar você profissional de você pessoal. E a inteligência emocional, ela vai estar nos dois também, e a gente precisa entender o que chegou ali como crenças limitantes, o que a gente precisa abordar além do lado exclusivamente profissional. Depois o C de conexão. Então, nós somos, né, não é à toa que eu estou aí na psicologia também, a gente está aqui para se relacionar com as pessoas, né? A gente não é um ser sozinho, a gente precisa ter as nossas conexões, sejam pessoais ou profissionais. Então, você vai estar num ambiente de trabalho, que você vai construir relações, a gente vai construir relações de confiança e tudo. E da mesma forma, as suas conexões pessoais com a sua família, com a, né, a família que você vai construir e tudo mais. E por último, mas não deveria ser necessariamente por último, né, mas é um ponto que foi visto ainda, ele é imprescindível, é o autocuidado, né. Então é a história de você cuidar da sua mente, do seu corpo, você entender que o autocuidado é um pilar para o seu sucesso, né. Você precisa estar fortalecido para ver todos esses outros pontos e atingir aí os seus objetivos. Certo. Que tipo de transformação você costuma ver, né, nos mentorados que aplicam esse método com você? Eu tenho tido alguns feedbacks muito positivos e, assim, nossa, é muito gratificante, né, eu cada vez que eu tenho, um retorno, assim, de mentorado, eu, hum, tenho mais certeza de que esse é o caminho e que eu tô muito satisfeita de ter escolhido esse caminho. E é justamente porque quando a pessoa me dá um retorno, ela percebe que ela encaixou lá, planejou a vida, tá conseguindo ter suas prioridades, colocou os seus limites, tá alcançando o resultado profissional que ela buscava, mas ela sempre volta pra mim e diz: "Mas não é só isso. Essa mentoria eu busquei olhando para o lado profissional, mas o lado pessoal também foi visto. E como isso mudou em mim, como eu consegui enxergar coisas que eu não tinha visto antes, como o autoconhecimento fez parte desse processo. Então, isso quer dizer que meu objetivo está sendo atingido, que eu estou conseguindo unir as duas coisas e as pessoas estão fazendo uma transformação que une as duas esferas, né, as suas duas principais esferas. E isso é muito gratificante. Legal. E, quem é o perfil ideal hoje para fazer a sua mentoria?
Olha, eu vou ser muito sincera aqui com você. Eu busquei as pessoas que provavelmente teriam uma identificação maior comigo, que são mães executivas, que, né, podem ter vivido ou podem viver a mesma situação que eu vivi ali de muita sobrecarga e tudo, mas que são potenciais aí no mercado de ter muito sucesso profissional, mas que têm uma dificuldade de buscar isso em conjunto com a sua vida pessoal. Então, essas seriam as pessoas que certamente teriam uma conexão direta com a minha história, né, e que eu vou conseguir passar da melhor forma. Mas, por incrível que pareça, nesse momento eu tenho muito mais mentorados masculinos do que femininos. Então, existem homens também, executivos, então profissionais, que ou estão passando por uma transição de carreira e querem aprender com esse método da mesma forma que eu fiz uma transição, na verdade fiz até mais de uma transição significativa de carreira, mas que foram bem-sucedidas, que me buscam mesmo, ou pessoas que querem desenvolver alguns pontos de habilidade, soft skills, né, que traz o método também nesse sentido, justamente na inteligência emocional, o lado mais de liderança humanizada e tudo. Então, ainda que haja, né, poderia haver, né, uma conexão maior, com o público feminino, o público masculino também está se identificando muito na prática, é o que está acontecendo. Tá. Legal, legal. E você também faz palestra, né, em eventos e tudo mais. Quais Sim. temas você costuma abordar e por que eles são tão urgentes hoje? Sim, eu vou te dar os principais temas, assim. Um deles é a minha própria história. Eu acho que quando a gente compartilha com as pessoas, a gente pode ajudar sem nem saber em que ponto vai conectar com aquela pessoa. E então, às vezes, a empresa busca justamente que você traga a sua história, que você divida ali e que isso alcance nesses temas que a gente conversou aquelas pessoas e possa ajudar. Um outro tema que está completamente relacionado à minha história é o tema da saúde mental, que hoje está até um pouco mais em alta, mas ainda é um tema muito incipiente nas empresas e que a gente precisa trazer mais à tona, conversar mais, não para cumprir as regulamentações novas, nada disso que eu quero dizer, mas de realmente estar próximo dessas pessoas, conversando sobre esse tema, ter uma roda aberta de conversa. Então, eu trago muito o tema da saúde mental corporativa. E da liderança, né? A liderança para mim é humanizada, né? Como eu fui lá eleita embaixadora de liderança gentil na multinacional, eu trago muito esse tema porque eu acho que as empresas estão buscando o resultado, elas sempre vão buscar o resultado, sempre vão buscar profissionais de alta performance, mas para alcançar isso, você tem que ter uma liderança que olhe sim para as pessoas, senão você não vai ter resultados. Agora, se você tiver essa liderança, o resultado vai vir naturalmente. Então, é mais um tema que eu trago bastante para as empresas. E a gente percebe que a liderança, a produtividade, tudo ela passa efetivamente pela saúde mental. E você citou aí uma das palestras como a de saúde mental. Que as empresas comecem a entender que saúde mental ela não é necessariamente como você comentou, algo só para cumprir tabela, só para cumprir norma, mas que a gente consiga mostrar aos profissionais, ou pelo menos conseguir observá-los, né, antes que os grandes problemas mentais possam acontecer, porque isso acontece muito em muitas empresas e eu acredito que esse tipo de conversa faz com que as pessoas comecem a se atentar a ouvir. Muitas das vezes, o maior problema é que não tem ninguém para ouvir. E aí, quando você fala que no momento que você precisou pedir ajuda, isso foi realmente muito importante. Mas Exato. como você acredita, né, que esse equilíbrio emocional e a saúde pode realmente impulsionar a produtividade e o sucesso profissional? Essa mudança é incrível, assim, quando eu assumi essa última equipe que eu comentei, eu tinha uma equipe muito desmotivada, eu tinha uma equipe extremamente desunida e sem clareza de para onde eles estavam indo. E quando eu vi de longe, eu sabia que eram profissionais bastante competentes, pessoas muito boas, assim, fortes tecnicamente, mas que precisavam desse suporte, que era uma área que poderia ter uma aplicabilidade muito maior no negócio, que poderia ter uma influência muito significativa no negócio, e eu acreditava nisso e lutei quase 1 ano para me colocarem nessa posição e eu vencer isso. E lá, eu provei que é exatamente isso.
a gente construiu junto, e eu não fiz sozinha, porque a gente não faz sozinho, a gente faz no time, a gente construiu junto Sim. uma equipe forte, uma equipe unida. As pessoas motivadas, por que que elas estavam motivadas? Porque elas estavam sendo ouvidas, né, porque quando você começava uma reunião, você já não começava e: "Ah, tudo bem", naquele automático. "Não, como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem? Como é que foi? Tá difícil? Muita entrega, muita pressão?". A gente conversava, eles tinham, eh, né, essa porta aberta o tempo todo pra gente trocar, entre eles e comigo, não só comigo, mas entre eles também, eles se ajudavam. E eu vi o resultado na prática, porque quando você tem pessoas que sabem o porquê que elas estão fazendo aquilo, qual é o objetivo do trabalho delas, qual é a influência do trabalho delas no resultado que a empresa tanto quer, né, que muitas vezes a pessoa está ali no automático fazendo, porque ninguém se deu o trabalho de explicar para ela qual é a importância daquele trabalho, por que que aquele trabalho tem que ser para hoje ou para daqui a uma semana, ou o que que ela faz e aonde vai chegar o que ela está fazendo. Então, quando a gente conversa, escuta, entende o lado daquela pessoa, é diferente quando você está numa reunião realmente ouvindo aquela pessoa e você percebe que tem um ali que tá diferente naquele dia, e você procura e fala: "Poxa, o que que tá acontecendo?". E sabe que de repente não é o melhor dia para ela fazer aquela entrega, e a gente puxa para os demais, para mim mesma, eu sempre falei: "Eu sou um de vocês, eu não tô numa cadeira singular aqui, porque eu sou liderança. A gente tá jogando junto". E isso eu acho que passava uma tranquilidade, uma confiança para essas pessoas, e o resultado veio. Foi uma das equipes com a maior performance ali, a gente realmente agregou muito mais resultado ao negócio, e eu acho que eu provei meu ponto na prática. Então, eu realmente acredito, porque eu vi acontecer. Certo, certo. E a gente está chegando aí ao final do nosso bate-papo. Qual a mensagem, assim, que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo agora? A mensagem é simples: "Anderson, você pode tudo". Imaginei. Ai, ai, Dani, muito obrigado pela sua presença, participação. Acredito que essa mensagem ela vai realmente tocar muitos corações na internet, muitas pessoas ainda vão ouvir aí sua história e tenho certeza que esse sucesso que você traz realmente vai movimentar bastante aí a vida das pessoas. Que bom, que bom. Obrigada pela oportunidade, Anderson. Espero realmente que essas palavras se façam ouvidas, que a gente consiga alcançar muita gente e que eles entendam finalmente que podem tudo. Perfeito. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada.